E aí, Renato, olhando para o geral desse time, você gosta desse jogo de hoje? Tem que entrar pensando mesmo, poupando, se preocupando com a Copa do Brasil? Ou o Campeonato Brasileiro ainda está em jogo, tinha que entrar com tudo hoje? Luiz, é difícil, né? Essa é uma decisão difícil. O Felipe Luiz, por exemplo, desde que chegou, ele tem dito que ele não é de poupar, mas ele foi fortemente aconselhado pelo departamento médico e de fisioterapia a tirar do jogo o Gerson, o De La Cruz e o Pulgar. É bom lembrar que o Arrascaeta e o Plata estão no banco, ou seja, o Arrascaeta pode entrar. Agora, falando sobre o mistério do De La Cruz, o resto do time tem que ser mais ou menos isso aí mesmo, não tem muito mais o que mexer. Eu tiraria o Alan e colocaria o Everton Araújo. Tá? O Everton Araújo no lugar do Alan, porque o Alan realmente é quase nada em campo e às vezes até atrapalha. E o Everton Araújo, o menino, ele tem demonstrado um bom fôlego, uma boa capacidade de marcação. Eu colocaria ele no lugar do Alan. Mas o grande mistério agora, para também não fazer um suspense pior do que a novela mexicana, já basta a gente ter se livrado do canastrão da novela mexicana, o grande problema é o seguinte, o De La Cruz. Quem pode me explicar o fato do De La Cruz não poder ser relacionado hoje se ele jogou apenas 45 minutos do segundo jogo e o Arrascaeta, que está no banco, jogou os 90 do primeiro jogo, mais 45 do segundo. Como é possível isso? Por que o desgaste do De La Cruz é tão maior do que o do Arrascaeta? Eu pergunto, eu respondo. É porque a resposta, o problema do De La Cruz vai além do desgaste. O De La Cruz está com um problema crônico no joelho, que o Flamengo tenta negar insistentemente. Tenta negar porque ele sabe que se ele disser o que é, muita gente vai dizer, pô, então tem que operar. Mas o Flamengo está tentando empurrar com a barriga, como se dizia antigamente, para só operar no final da temporada. Mas é óbvio que desde que voltou da Copa América, o De La Cruz tem um problema e esse problema é sério. Ele não é nem sombra do jogador que ele já foi. Nem sombra. Não é dizer, não, caiu, está cansado. Não. Ele está errando passe de 3 metros. Ele está jogando muito mal. Isso é óbvio que é um jogador que está com problemas, está com dor. Essa é a questão do De La Cruz, que o Flamengo insiste em esconder. Mas deixa claro quando a gente vê um jogador como o Arrascaeta, que jogou 90 mais 45, 135 minutos contra um que jogou 45, o que jogou 135 vai para o banco. O que jogou 45 nem relacionado está. Por quê? Porque vai ficar lá fazendo fisioterapia, fazendo reforço muscular, para ver se no jogo contra o Corinthians, no segundo jogo contra o Corinthians, apesar desse problema no joelho, a coisa é um pouco, vamos assim dizer, minimizada. Isso me lembra muito a época que o Zico teve um problema sério no joelho, depois daquela entrada assassina do Márcio Nunes, e ele também passava muito tempo assim, sabe, reforçando a perna, até que ele acabou tendo que fazer depois uma segunda operação, e depois que parou, mais uma terceira e uma quarta. Aquele joelho do Zico, quando chega no hospital, ele já diz, oi, estou de volta, tá? Todo mundo já conhece. Então, é uma situação complicada do De La Cruz, bastante complicada. E eu não sei se o Flamengo terá condições de mantê-lo assim nessa situação por muito tempo. Eu acho que vai ter que partir para a operação, e eu espero que a operação seja uma operação simples, porque o Pedro passou por uma situação idêntica no Flamengo. Ano passado, o Pedro também chegou em um determinado momento da temporada que tinha problema no joelho, jogava com dor, e toma de fisioterapia, até que chegou uma hora que o Pedro saiu e foi procurar o seu ortopedista particular, longe dos ortopedistas do Tanuri. O que o cara disse? Amigo, vamos para a cirurgia imediatamente. A cirurgia nem é tão complicada, mas se não operar, não vai ter jeito. Aí o Pedro operou e depois de um certo tempo voltou. Então, esse departamento médico do Flamengo é useiro em vezeiro em fazer isso. E é uma pena, porque isso acontece justamente com aquele jogador que, pelo menos em princípio, é o mais caro, o mais talentoso do elenco, que é o De La Cruz. Renato. Informação importante. Renato, tem uma dúvida comigo. Será que não veio machucado? Porque foi tão curta, né? As boas atuações dele foram poucas, depois começou a cair. Será que a diretoria não esconde por esse motivo? Não sei. O que eu sei é o seguinte: o histórico do De La Cruz, e eu até mostrei isso outro dia numa das minhas lives no meu canal. O histórico de problemas do joelho do De La Cruz é grande, desde a época do River. Ele vira, mexe, ele tem problema no joelho, ele fica fora por problema no joelho. Então,
talvez o departamento médico do Flamengo tenha comido mosca, né? Naquela ânsia de trazer o De La Cruz, resolveram, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não estava tudo bem, aparentemente, né? Porque não demorou muito para ele começar a cair de produção assustadoramente. É informação importante que o Renato traz, porque o De La Cruz é um jogador importante para o Flamengo, foi aí um dos maiores investimentos da temporada do Flamengo. O Flamengo pagou um valor altíssimo para o De La Cruz e no momento decisivo da temporada, né? Na reta final de Copa, reta final também agora do Campeonato Brasileiro. E é uma situação difícil de administrar, né, Danilo? Porque se o jogador tem que operar... Só uma coisinha, Luísa. Diga. O Flamengo vai desmentir essa informação. Pode ter certeza disso. Que o Flamengo está escondendo isso e não quer admitir. O Tite deu um salto mortal de costas quando, na entrevista coletiva, perguntaram isso a ele, porque o Luiz Roberto também falou dessa história. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. E nunca mais jogou nada o De La Cruz. Isso é que é verdade. O Renato, inclusive, o nosso diretor Patrick pediu para você repetir a informação para a galera que está chegando aqui no Fim de Papo agora, para a gente ter essa informação certinha, como você colocou agora há pouco. Bom, a questão é muito simples, é o que eu digo. Por que o Arrascaeta, que jogou um jogo inteiro e mais um tempo, foi poupado, está no banco, e o De La Cruz, que jogou apenas 45 minutos, nem no banco está? Por um motivo muito simples. O problema do De La Cruz vai além de cansaço muscular. O De La Cruz, segundo várias informações que eu tenho, tem um problema no joelho. Um problema que muito provavelmente obrigará a que ele faça uma cirurgia depois da temporada. O departamento médico do Flamengo está empurrando com a barriga, tentando fazer com que ele reforce a perna, a musculatura da perna, reforce a musculatura da perna, para conseguir jogar esses 11 ou 13 jogos que faltam. É isso que o Flamengo está tentando fazer. Mas a verdade é outra. A verdade é que o De La Cruz tem um problema no joelho, que ele já traz desde a época do River Plate. E aí, Danilo, é uma situação complicada, né? Porque você precisa, claro, preservar a saúde e o físico do jogador, mas você também tem uma reta final aí de temporada que tem jogos decisivos, o Flamengo brigando em várias frentes, e é um jogador importante com quem você conta, né? Como é que administra essa situação? É complicado. É complicado, ainda mais no alto investimento que tem, e é um jogador que faz diferença no aspecto técnico também, né? E aí eu fui até dar uma olhada, enquanto o Renato estava falando, eu fui dar uma olhada no histórico do De La Cruz aqui de jogos, né? Para ver se ele já tinha tido outras temporadas com poucos jogos. E eu nunca tinha parado para ver aqui o histórico dele, mesmo no River Plate. A temporada que ele mais jogou foi em 2021, que ele jogou 48 jogos, ou seja, o Brasileirão e mais 10 joguinhos, né, basicamente. Não joga a temporada toda. E de lá para cá, ele jogou 42 vezes em 2022, 38 vezes em 2023. E agora, em 2024, ele já está com 37 jogos. Então, já dá pra gente falar, e aí eu não estou dizendo que ele sempre teve esse problema, mas ele nunca foi um jogador de jogar 50 e poucas partidas, 60, como vários que a gente vai ver aqui, que jogam no calendário brasileiro, né? Porque são 38 jogos só de Brasileirão, aí você põe mais 12 pelo menos do estadual, dependendo se for classificando aí, tem mais 16, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, ou seja, 60 jogos é algo normal, entre aspas, para o calendário brasileiro, e ele não chegou nem perto disso faz um bom tempo. Então, mais uma vez, repito, né, não estou dizendo que ele sempre teve esse problema de joelho, que ele veio do River com isso, porque eu não tenho essa informação, mas dá para a gente ver pelo histórico dele que ele nunca foi um jogador de conseguir jogar 50, 60 vezes no ano. O que reforça essa observação que o Flamengo tem que fazer, e mais, né? Dependendo do jeito que você tem esse problema no joelho, às vezes é melhor você operar e de repente ficar um mês e meio fora, se recuperando de uma lesão, de uma operação mais simples, do que deixar estourar e ter que ficar 3, 4 meses fora. O Flamengo tem que pesar bem isso, de repente, se for o caso, e vamos focar na Copa do Brasil, então você tem 3 jogos para fazer o De La Cruz jogar na ponta dos cascos, como diriam por aí, para jogar bem só a Copa do Brasil e desencanar do Brasileirão, porque ele não vai ter ritmo para jogar todas essas partidas com esse problema no joelho. Olha aqui, ó, eu consegui recuperar o histórico aqui das contusões dele. Temporada 21-22, problemas no joelho, no River. Um pouco depois, novamente joelho, 2. Mais um pouco, joelho, 3. Mais um pouco já na temporada 22 e 23, joelho. 22, 23, ainda no River,
joelho. E agora 24, 25 no Flamengo, também joelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha uma outra aqui de edema no joelho. 7, 8. Entre a temporada 21 e 22, porque na Argentina eles chamam, né? Eles fazem a temporada igual à europeia, né? Meio ano. De 21, 22 a 24, 25, 8 vezes problema no joelho.